Olá, como vai? É um prazer enorme estar com você novamente aqui no meu canal do YouTube e dando prosseguimento à nossa série de aulas de revisão da NBR 8800, na sua nova versão agora de 2024. A ideia hoje é falar um pouquinho sobre barras prismáticas submetidas à força axial de compressão. Nada mais é do que as barras submetidas à compressão simples. A gente chama aqui na estrutura metálica de barras comprimidas. Essa barra ela não tem momento fletor. A gente vai estudar as barras submetidas à flexão normal simples, que são as barras fletidas, mais para frente. E assim que a gente fizer essa parte do curso, a gente vai voltar aqui nas barras comprimidas para estudar aí as barras sob combinação de esforços. São as barras submetidas à flexão normal composta, flexão oblíqua composta, enfim, completar aí o assunto. Porém, mais para frente um pouquinho, a gente precisa ter um pouquinho mais de conteúdo para poder entender como calcular as barras em combinação composta. A princípio, o que importa para a gente é conhecer aqui o procedimento que a NBR 8800 traz para o cálculo das barras submetidas à compressão simples. Muito bem. Para entender, né, esse modelo de cálculo, vamos voltar aqui lá no diagrama de tensão e deformação do aço. Observe que tanto na tração quanto na compressão, o comportamento do aço ele é muito parecido. A tensão de escoamento, por exemplo, o ponto é o mesmo, tanto na compressão quanto na tração. A parte ali do encruamento. O que acontece é quando chega no limite de ruptura, a gente tem aqui no diagrama de tensão e deformação do aço a fase que a gente chama de estricção. Né? Tem a estricção, que é uma diminuição de área, e após a estricção tem a ruptura. No caso da compressão, o que acontece é um pouquinho diferente, porque no caso da compressão eu vou ter um aumento de área. Eu estou comprimindo o corpo de prova, ele vai encurtando, né, o tamanho dele, e quando chega próximo da ruptura, ele aumenta um pouquinho a área, o que vai haver um ganho de tensão. Então a tensão de ruptura ela é calculada com base apenas no diagrama de tensão, deformação de tração, no ensaio de tração. No ensaio de compressão, a gente não tira diretamente aí a tensão de ruptura. Porém, para fins de cálculo, a gente trabalha com o limite da tensão de tração, que obviamente é menor do que o limite na compressão. Estamos falando aqui um corpo de prova que não vai ter instabilidade, né? Não vai ter nenhum tipo de flambagem. Então, existe uma semelhança entre os dois diagramas, o diagrama tanto na tração quanto na compressão. Com base nesse detalhe, se nós voltarmos aqui na aula anterior, a gente vai ver o seguinte. Nessa aulinha, a gente viu que a força de tração resistente de cálculo ela era o Fy vezes o Ag dividido por gama 1. Ora, se o diagrama é espelhado, né, o gráfico de tensão e deformação ele é espelhado, eu posso dizer que no caso da barra comprimida, a minha força de compressão resistente de cálculo pode ser dada por Fy Ag gama 1, exatamente igual é feito aqui nas barras tracionadas. Ora, essa equação seria perfeitamente válida se os nossos perfis, né, as barras comprimidas, não perdessem a estabilidade. Nem a estabilidade global, que a gente chama de flambagem global, e nem a estabilidade local, que seria a flambagem local da peça. Por exemplo, um perfil I ele pode flambar somente a mesa do perfil, ou somente a alma do perfil. A gente vai estudar isso aqui um pouquinho mais para frente. E ele pode, obviamente, perder a estabilidade como um todo, que a gente chama de flambagem global da peça. E a gente sabe que as barras comprimidas, em função da sua esbeltez, né, quanto mais esbelta ela é, maior é o risco que ela tem de flambar. Então, para o caso específico das barras comprimidas, eu vou ter que mudar um pouquinho a equação. Ela passa a ser essa equação que está aqui. Vou colocar um Q, que é um coeficiente que vai reduzir essa carga em função da flambagem global, e vou multiplicar o Fy por AF. Esse AF é a área efetiva, que vai depender da flambagem local. Se o perfil não tiver flambagem local, o AEF é igualzinho a AG. Se o perfil tiver flambagem local, eu tenho que calcular essa perda. A gente calcula essa área efetiva
e multiplica a área efetiva pelo Fy. Então, observe que são dois elementos, né, tanto o Q quanto a EF, são dois elementos que eu vou ter que calcular, que vão reduzir a minha força de compressão. Quanto maior for o Q é um valor que varia de 0 até 1. Então, quanto maior for o Q, melhor. Quanto menor for o Q, maior vai ser a perda de carga que eu tenho em função da flambagem. O mesmo acontece com a EF. A gente vai ver aqui ao longo do curso que os perfis laminados, que é o foco aqui do nosso curso, não tem muito problema de flambagem local. Mas a gente vai estudar mesmo assim a flambagem local para entender como é que funciona isso aí. Ele é muito mais comum, né, inclusive, no perfil dobrado a frio, né, do perfil de chapa fina. E volto a dizer, se você tem interesse em estudar um pouquinho mais sobre o perfil de chapa fina, é só entrar no Clube da Estrutura, né, www.clubedaestrutura.com.br. Nós temos um curso lá de perfil de chapa fina. Mas aqui, né, no cursinho nosso aqui, ele é de perfil laminado. Os perfis laminados não tem muita flambagem local, mas a flambagem global, ela existe e está sempre presente nas barras comprimidas. Então, esse fator Q, ele vai ter que sempre ser calculado. Bom, calcular como, né? Vamos ver aqui, ó. Imagina que eu tenho uma barra perfeitamente reta, vamos recordar um pouquinho aqui da resistência dos materiais. Eu aplico nessa barra uma carga de compressão. Quando essa barra atinge a carga crítica, o que acontece com ela? Ela perde a estabilidade. E a tensão que produz essa perda de estabilidade é dada por essa expressão aqui, ó. Π2E dividido por lambda 2. E o lambda 2 é a esbeltez da barra. Essa equação é conhecida como hipérbole de Euler. Só recordando aí, Euler foi um matemático lá no século XVIII que estudou essas barras perfeitamente retas submetidas à carga de compressão. Bom, então se eu conheço a tensão crítica que produz a flambagem, eu consigo montar uma curva de flambagem. E é isso que a NBR 8800 fez. Antigamente, ela trabalhava com várias curvas de flambagem. Aí, na revisão de 2008, ela passou a usar essa curva aqui, que é uma curva única de flambagem para cálculo. E essa curva me dá aqui o Q, ó, que varia de 0 até 1, em função da esbeltez da peça. Que ela chama aqui, ó, de esbeltez reduzida. E a esbeltez reduzida é dada por essa expressão aqui, ó. A raiz de AGFY é a força que produz o escoamento da seção, dividido pelo NE, e o NE é a carga crítica de Euler. O famoso Π2EI sobre L2. Tanto é que essa hipérbole aqui, essa função, ela deriva de onde? Dessa aqui, ó. Porque essa é a carga que produz a flambagem elástica na barra, uma barra perfeitamente reta. Calculo o NE, o AG eu tenho, o FY também, calculo o lambda 0. Pego o lambda 0, trago na curva de flambagem. Se ele for menor que 1,5, eu vou estar nessa região aqui da curva, ó, em que a minha flambagem se dará em regime inelástico. E a função que eu vou trabalhar é essa aqui, ó, 0,658 elevado a lambda ao quadrado. Lambda 0 ao quadrado, né, que é a esbeltez reduzida. Se o valor do lambda 0 for maior que 1,5, eu vou estar nesse lado de cá da equação. Aí o valor do Q já é 0,877 dividido por lambda 0 ao quadrado. Aqui a flambagem se dará em regime elástico. Então, muito simples. Calculo o lambda 0, calculo o NE, né, que é a carga crítica, calculo o lambda 0 e jogo aqui na curva. Ronildo, se der exatamente 1,5, tanto faz você pegar essa de cá, quanto a de cá, o resultado vai ser sempre o mesmo. Ok? Não faz diferença pegar uma ou outra. Que no caso aqui, se não me engano, dá 0,39. Ok? Muito fácil, né? Vamos praticar um pouquinho aqui, que a gente já estudou aí, ó. Imagina que eu tenho um perfil tubular, trabalhando como pilar aqui, ó, com 6 metros de altura. Esse perfil ele tem 250 milímetros de diâmetro e é feito com uma chapa de 8 milímetros. A pergunta é o seguinte, ó. Verificar se o pilar tubular do poste colado sofrerá flambagem em regime elástico ou inelástico, conforme a NBR 8800 de 2024. Calcule o fator Q de redução de área associado à resistência à compressão e defina a carga resistente de cálculo.
O aço que a gente vai usar é o AR350 Core. E eu vou fazer duas considerações. Primeiro, o pilar vai ser birrotulado para fim de cálculo. E o pilar não terá flambagem local. Então já sei que não tem flambagem local, então minha área efetiva vai ser igualzinho a AG. Tem que calcular somente o fator Q aqui. A primeira coisa que eu tenho que calcular é o lambda zero. Para calcular o lambda zero, eu preciso da área do perfil. Qual área, Ronilson? Essa área rachurada aqui, ó. Então eu calculo a área do círculo toda e desconto aqui a área do buraco, ó. Então, muito fácil, ó. A área do círculo, π d2 sobre 4. Então, 25 centímetros é o círculo externo. 23,4 centímetros é o círculo interno, é o buraco aqui, ó. A área externa menos do buraco me deu a área total de 60,8 centímetros quadrados. O FY por AR350, como o próprio nome já diz, 350 MPa, ó. Tabela A1 da NBR 8800. Calculo o NE, π2EI sobre L2. O E eu tenho, que é 20.000 km por centímetro quadrado. O L eu tenho, que é 600. Tem que calcular a inércia, né? Calcular o I. Da mesma forma que eu fiz com a área, eu vou calcular o I do círculo externo, que seria a inércia do círculo com 250 milímetros, ó. E vou subtrair aqui o círculo do buraco, ó. Inércia de um círculo, 1/4 de π R4. Então, 1/4 de π R, metade aqui, ó, a quarta. Menos 1/4 de π 11,7, que é o raio interno aqui, ó, o raio do buraco, elevado à quarta. Fiz a conta, 4.457 centímetros a quarta. Volto a dizer, para quem não assistiu à primeira aula, nesse início agora do curso, eu vou sempre calcular as propriedades dos perfis. Porque eu percebo que os alunos de graduação têm muita dificuldade nesse cálculo aí básico, né, das propriedades. Então, nessa parte inicial do curso, eu vou sempre calcular as propriedades. Mais para frente, a gente começa a usar aí as propriedades tabeladas, que inclusive para fins de projeto é melhor usar as tabeladas. Então, vamos lá. Eu encontrei aqui a inércia do perfil, então, 4.457. Substituo lá no NE, ó, vai ser π2E, modularidade do aço, inércia dividido pelo quadrado da altura destravada. Fiz a continha e encontrei 2.444 kN. Substituo o valor no lambda zero. Raiz da área do perfil multiplicado por FY, 35. Muito cuidado com a unidade de medida. Na tabelinha está em MPa. Aqui tem que estar em kN por centímetro quadrado. Dividido por 2.444. Fiz a conta e encontrei um lambda zero. Minha esbelteza reduzida de 0,94. Eu estou aqui, né? Nesse ponto aqui da curva, ó. Então, a letra A já foi respondida. A flambagem se dará em regime inelástico. A letra B pediu para calcular o Q. Então, vou usar essa equação aqui, para calcular o Q. 0,658 elevado a 0,94 ao quadrado, encontrei 0,69. Então, já resolvi a letra B. A letra C pediu para calcular a força de compressão resistente de cálculo. Q, FY, AEF, gama 1. Todos os valores eu tenho. O Q é 0,69, o FY é 35. A área da seção, como não há flambagem local, é o AG, 60,8, dividido por 1,10. Encontro uma carga resistente de cálculo aí de 1.334 kN. Aproximadamente 130 toneladas. Capacidade de carga de um perfilzinho desse aí. Bastante carga, né? Se a gente comparar com concreto, é bem mais eficiente do que um pilar de concreto. Muito bem. Vamos fazer um outro exercício aqui, ó. Agora um outro perfil. Um perfil aí muito utilizado em pilares, que é o HP 250 por 62. Defina a carga de compressão resistente de cálculo para o pilar. Então, o pilar com 12 metros de altura. O aço ASTM A572 graus 50. Considerar o pilar birrotulado com altura total de 12 metros. O pilar não terá flambagem local, nem de alma, nem de mesa. E aí a gente vai, nesse primeiro momento, desconsiderar a torção no pilar. A gente vai ver que esse tipo de pilar, com seção aberta, submetido à carga de compressão, se ele ficar todo travado, ele tende a torcer. Então, neste primeiro momento agora, a gente vai desconsiderar a torção no pilar. Então, vamos verificar aí a carga crítica de flambagem somente na direção X e Y. Vamos desconsiderar a direção Z.
Muito fácil. Ó. Pegando aqui então os dados do perfil, ele tem uma mesa com 256 milímetros, com espessura de 10,7, uma altura total de 246, com a alma aqui com 10,5. Para calcular o lambda zero, eu preciso conhecer a área, muito fácil. Vou ter a área de duas mesas aqui, ó. Mesa superior e mesa inferior. Essa é a área da mesa superior e inferior. Está em milímetro aqui, passei para centímetro aqui, ó. E essa área aqui, ó, é a área da alma, essa alma aqui, ó. Fazendo a conta, o perfil tem um AG de 78,4. Para calcular o momento de inércia, eu vou usar aqui os dois eixos principais. Eixo X, que é o eixo de maior inércia do perfil, e o eixo Y, que é o eixo de menor inércia. É um perfil duplamente simétrico, então não preciso calcular o centroide dele. Eu sei que o centroide dele está aqui, ó, nesse ponto. Eu já posso calcular o momento de inércia diretamente usando aí o teorema dos eixos paralelos. Vou calcular primeiro aqui a parte em relação ao eixo X. Então vai ser a inércia da mesa superior e da mesa inferior em relação a esse ponto, e a inércia da alma também em relação a esse ponto. A inércia da mesa, muito fácil. Vai ser 2, são duas mesas, que multiplica inércia da mesa em relação ao centroide dela, BH3 sobre 12. O B aqui é a base, 256, ó, no caso aqui tem centímetro. O H, 1,07, que é a altura aqui da espessura da chapa que compõe a mesa. Então, BH3 sobre 12. Mais a área da mesa, que multiplica o quadrado da distância entre o centroide da mesa e o eixo X aqui, ó. Então, é 24,6 menos 1,07 por 2. Isso aqui, na verdade, é a distância entre o centroide da mesa e esse ponto aqui, ao quadrado. Teorema dos eixos paralelos é a área multiplicada pelo quadrado da distância. Fazendo a continha aqui, ó, são 2, porque são duas mesas, eu encontro 7.588 centímetros a quarta. A inércia da alma é mais fácil, né? Porque a alma já está aqui, ó. O centroide coincide, né? O centroide da alma coincide com o eixo. Então, nada mais é do que BH3 sobre 12. No caso aqui, o B é a espessura da chapa da alma. O H é a altura total da alma. Ao cubo sobre 12. Faço a conta, 997 centímetros a quarta. A inércia do perfil em relação ao eixo X é a inércia desse mais esse. Fazendo a continha, 85 centímetros a quarta. Inércia em relação ao eixo Y. Aí o cálculo fica mais fácil ainda, né? Porque o centroide das peças, né, dos elementos, ó, ele coincide com o eixo Y aqui, ó. Tanto o centroide da mesa quanto da alma coincide com o eixo que a gente vai calcular. Então basta pegar o BH3 sobre 12 para os dois, né? Então aqui, ó, são duas vezes, porque são duas mesas. BH3 sobre 12. Observe que agora o meu H ele não é mais de 1,07, porque o H agora é a altura do perfil, ó. Então nessa direção aqui, ó, é a altura da mesa aqui, ó, sobre 12. E o B passou a ser 1,07. E da alma a mesma coisa. No caso da alma é 22,5, passou a ser o B. E o H é 1,05 ao cubo. O H agora é a espessura da chapa, dividido por 12. Soma tudo, enquanto a inércia em Y, 2.994 centímetros a quarta. Definido aqui os parâmetros do perfil, podemos calcular a carga de compressão resistente de cálculo. Calcular aqui o lambda zero. Para calcular o lambda zero, eu tenho que calcular o NEx e o NEy. São dois eixos com duas inércias diferentes. Todos os valores eu tenho. Substituo aqui, ó, no caso do NEx, modularidade do aço, inércia em x, altura total destravada. No caso do y, modularidade, inércia em y, altura total destravada. Calculo os dois, encontro aqui para o x 1.137 e para o y 410. O cálculo do lambda zero é feito com o menor entre os dois valores. Pega o valor então, joga na expressão do lambda zero. 78,4 é a área do perfil, 34,5 é o FY para o aço ASTM A572 grau 50, a gente viu isso na aula passada. Tem dúvida?
Volto na aula de barras tracionadas e lá eu mostro onde eu encontrei esse valor aqui, ó. Dividido por 410. Fazendo a conta, encontrei um lambda reduzido, né, uma esbelteza reduzida de 2,57. Pego a minha curva e olha onde é que eu estou. Estou aqui agora, ó, 2,57. No finalzinho aqui da curva. Pilar bastante esbelto nessa direção. Né? Também 12 metros de altura, né? Pilar muito esbelto. Vai flambar em regime elástico. Então, o Q calculado com essa expressão. Põe a expressão lá, 0,877, 2,57 ao quadrado, encontrei 0,13. Calcular a carga de compressão resistente de cálculo. Não vai haver flambagem local, então a área total vai ser 78,4, FY, Q 0,13 dividido por 1,10. Fazendo a continha, encontro 319 kN. Bom, observe que nós trabalhamos aqui com o pilar totalmente destravado nas duas direções, tanto na direção X quanto na direção Y. E eu acabei tendo uma carga muito baixa, né? O que reduziu demais a capacidade de carga do perfil, com a da flambagem global. Se eu travasse esse perfil aqui, ó, diminuindo aí o comprimento de flambagem dele pela metade. Vamos fazer a continha, ó. Meu NEY agora vai ser π2, 20.000, a inércia continua a mesma, porém o comprimento destravado aqui, ó, é 600, não é mais 1.200. 6 metros e não 12 metros. Fazendo a conta, eu encontro um NEY de 1.641 kN. Observe que já é maior que o de X, né? Porque o de X era 1.177 kN. O que eu vou fazer? Vou recalcular o pilar, considerando agora o NEX como carga crítica. Olha lá, ó. Valores são os mesmos, o que muda aqui é o NE. Ó. Fazendo a conta, me deu um lambda zero de 1,51. 1,51 eu estou aqui, ó, no limite entre as duas curvas, né? Mas mesmo assim, se é 1,51, ele vai flambar em regime elástico. Vou usar essa expressão aqui, ó. Fazendo a conta, encontrei 0,38. Calculando a carga agora, considerando o pilar travado exatamente no meio aqui, ó. Substituo os valores, faço a continha e encontro 934 kN. Bem maior do que sem travamento, que deu 319 kN. Observe que eu estou travando o pilar e ganhando resistência. E é assim que é feito em estruturas metálicas, né? Você vai travando, vai ganhando resistência, para aproveitar o máximo possível aí o seu perfil. E se eu travasse um pouquinho mais, travasse também em X, na metade aqui, e travasse em Y, em 2 pontos, dividindo o perfil aí de 4 em 4 metros. Então aqui em Y vai dividir de 4 em 4, e em X vou dividir aqui em 2 de 6. Para este caso aqui, eu vou ter que considerar a flambagem por torção em relação ao eixo Z. Porque para este caso aqui, provavelmente, a minha carga crítica, meu NE, não vai ser nem em X e nem em Y. Ela pode ser em Z. Então, eu tenho que verificar também o Z. Mas isso eu vou ver na próxima aula. Ok? Te aguardo, então, no próximo encontro. Um grande abraço e até lá.